O que acontece? Quando a gente fala de exposição, a gente tem diferentes tipos de exposição, tá? Você tem exposições funcionais, onde você vai avaliar, por exemplo, a capacidade de um border collie conduzir um rebanho de ovelhas. Você vai avaliar a capacidade de um pastor alemão exercer a função de obediência e proteção do condutor. E você tem exposições de beleza, por exemplo. Exposição de beleza, como que ela funciona? Eu tenho uma raça, pode ser o Border Collie, e eu tenho um padrão da raça Border Collie, tá? Esse padrão, normalmente, ele é emitido pelo país onde a raça tem a sua origem. Por exemplo, a Inglaterra. E aí a Inglaterra distribui para o mundo inteiro um padrão. E essa distribuição é feita por uma entidade internacional, que é a FCI, Federação Sinológica Internacional. A Federação Sinológica Internacional é como se fosse a ONU, como se fosse a FIFA do futebol. Então, a FCI é como se fosse a FIFA do futebol. E aí você tem as confederações, por exemplo, a CBKC, Confederação Brasileira do Kennel Club, que é filiada à Federação Sinológica Internacional, tá legal? Então, quando você é filiado, você tende a acatar a recomendação do padrão de origem da raça. Então, a Inglaterra vai falar assim, ó, o Border Collie tem que ter uma altura de cernelha de tanto, tem que pesar tanto, as cores são essa, o focinho pode ser pigmentado, não pode ser pigmentado, o olho pode ser claro, o olho não pode ser claro, enfim, tudo que considera-se para um Border Collie perfeito está escrito naquele documento, tá bom? E aí a gente acaba. Os criadores, o que eles fazem? Eles fazem um processo de seleção onde ele busca aproximar o cão do padrão, que é o padrão ideal. Tá? Para cada característica morfológica do cão, inclusive alguns aspectos anatômicos, como a forma que ele caminha, que ele anda ou que ele trota, vale uma pontuação. Então, vamos pensar assim, ó, a cabeça do Border Collie é responsável por um total de, não sei, vou chutar, tá? 15 pontos dentro do padrão, um total de 100 pontos, 15%. Então, todas as características da cabeça de um Border Collie ideal, que não são encontradas no cão que está se expondo, o cachorro vai perder no ponto, tá? Dessa forma, quando você vai a uma exposição como a de Westminster, que não é uma exposição especializada, né? Só tem cães da mesma raça, todas as raças. Quando você compara raças diferentes, as pessoas acham um pouco estranho, mas o que acontece? Eu não estou comparando o pequinês com o Border Collie. Eu estou comparando aquele pequinês com o padrão da raça pequinês. E tantos quantos pontos aquele pequinês obter, ele vai ficar na frente ou atrás do Border Collie. Estão entendendo? Então, quando eu comparo duas raças, quando eu entro, por exemplo, numa exposição, eu entro com duas raças diferentes em pista, eu não estou comparando um com o outro, eu estou comparando cada raça com seu respectivo padrão. Tá? Qualquer coisa me interrompe, aí eu escrevo no chat. Pois bem, a Federação Sinológica Internacional, da qual o Brasil faz parte, ela divide as raças caninas em 10 grupos. Na verdade, 11, mas 10 grupos de raças reconhecidas pela Federação Sinológica Internacional. Então, por exemplo, o Boxer é um cão reconhecido pela Federação Sinológica Internacional, ele tem um padrão de origem europeia, né? É um cão de origem alemã, e o Brasil acata o padrão da raça Boxer. Portanto, o Boxer é uma raça reconhecida internacionalmente. Mas, por exemplo, o American Pit Bull Terrier, ou o Bulldog americano, não são raças reconhecidas internacionalmente. O que significa dizer que a FCI classifica essas raças como grupo de raças não reconhecidas. Não significa, portanto, que essas raças não tenham seu critério de controle, tem um padrão, tem tudo direitinho, só que precisa passar por uma tramitação para ela entrar no grupo das raças reconhecidas. Recentemente, o Brasil teve uma nova raça reconhecida pela federação, que é
o rastreador brasileiro. É um cão do tipo sabujo, é um cão de caça, tá? Esse cão estava no grupo 11 e pulou para um grupo que é um grupo 6. Estão entendendo? Então, comprar um pitbull não significa que ele não vai ter, por exemplo, pedigree. Ele tem pedigree, ele tem controle, enfim. Mas ele ainda não é uma raça reconhecida internacionalmente, tá bom? Dito isso, a gente tem 10 grupos que a gente vai dar um enfoque maior aqui. Eu não vou falar todas as raças, eu tentei fazer uma seleção entre algumas raças que nós temos, outras que nós não temos e outros que nós temos pouco. Também coloquei muitas raças que as pessoas confundem, né? E vou mostrar para vocês aqui nas próximas aulas. Hoje a gente vai falar do primeiro grupo desses 10 grupos de raças reconhecidas internacionalmente, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso continuar? Ok? Eu vou projetar a minha tela e eu vou perder a possibilidade de ler o chat. Então, qualquer coisa, se você puder, por favor, você use o seu microfone, pode me interromper quando você quiser, e aí eu vou pedir para alguém que tiver acesso ao microfone, se aparecer alguma coisa no chat, por favor, faça a pergunta no seu microfone, tá bom? Eu entendo que vocês fecham aí as câmeras, né, por diferentes motivos, desde recurso tecnológico, qualidade de internet, mas eu espero que o quanto antes a gente possa se encontrar e trocar uma ideia, porque é muito estranho. Vocês ainda, a maioria de vocês ainda colocaram uma foto, tem turma que eu fico dando aula para uma tela cheia de letra, parece que eu estou fazendo um exame no oftalmologista, é uma coisa muito estranha. Pois bem, eu devo estar, nesse momento, apresentando aqui na minha tela um slide inicial. Vocês conseguem ver aí, por favor, a questão é raças caninas, né? Grupo 1, que são os boiadeiros, exceto o boiadeiro suíço. Se alguém tiver com áudio, só para me dar um retorno, tá aparecendo esse slide? Tá sim, professor. Obrigado. Então, dentro do grupo, a gente tem algumas sessões, né? Vamos falar dos cães pastores. Pois bem, o Beard Collie, né, um cão de origem britânica, ele tem uma relação genética também muito próxima com o Border Collie e com o Collie. É um cão pastor, mas é um pastor que vocês vão ver como acontece em outras raças. É um pastor que atualmente tem sido muito utilizado como cão de companhia. De uma forma geral, a gente precisa tomar muito cuidado, porque são cães que desenvolveram para trabalho. Por exemplo, o deslocamento de rebanho de ovelhas, que é o caso do Beard Collie. Então, esses cães tendem a ser cães muito energéticos, que demandam muita atividade física, não é um cão de pequeno porte, como vocês estão vendo aí. Então, é importante você tomar cuidado se você quiser ter. Eu não gosto de condicionar, né, determinadas circunstâncias. Por exemplo, pode ter um cão desse num apartamento? Pode, você pode ter um cão desse até num trailer, né? A questão é como que esse cão vai se relacionar no ambiente, qual é a possibilidade que ele vai ter de se exercitar, né? E quando a gente fala exercício, os cães têm uma resistência cardiorrespiratória muito grande, né? Não é dar uma volta no quarteirão que você acha que você esgota a capacidade física de um cão desse, né? É um animal que anda facilmente alguns quilômetros. Então, é um cão que tem sido diminuído muito os criadores, porque ele também tem um custo de pelagem, né, para manter a qualidade da pelagem dele, e isso acaba dificultando. Mas a gente tem alguns poucos exemplares no Brasil. Se não me engano, na última pesquisa que eu fiz, temos um criador em Salvador.
O Becerron, por sua vez, é um cão de origem francesa, também é um cão pastor, muito utilizado como cão de guarda pelo porte que ele tem. Esses cães, algumas raças têm um instinto de guarda e proteção, porque quando a gente fala pastor, você tem um grupo de cães pastores, como o Beard Collie ou o Border Collie, que desloca o rebanho, né, no campo, e você tem cães pastores, como, por exemplo, o pastor maremano abruzzês, que é um cão que fica no meio do rebanho, né, deitado lá, ele não trabalha conduzindo o rebanho. Mas se chega algum predador, alguma ameaça, ele alerta o rebanho e faz uma guarda territorial. Então, algumas dessas raças que têm essa função de pastoreio de guarda, eles também são utilizados, como vocês vão ver, como cães de guarda. Alguns até desenvolveram linhagens tão voltadas para a guarda e proteção que hoje quase a gente não os vê trabalhando com rebanhos, tá? Então, o Becerron é um cão dessa característica de um cão pastor de guarda. Ele tem duas colorações de pelagem, né, que a gente chama preto e canela, que é essa cor que vocês estão vendo, ou alguns chamam de black and tan, e tem também uma coloração, que eu vou mostrar daqui a pouco, que ele tem as marcações irregulares cinza. Bom, chamar atenção para algumas coisas dessa foto, né? Primeiro, vocês estão vendo que os cães têm a orelha operada. Olha, isso aqui foi feito uma conchectomia, né? Hoje a conchectomia é um desses procedimentos que não é recomendado pelo conselho, e traz ainda muita discussão entre os criadores, né? Enfim, porque algumas dessas cirurgias foram feitas exatamente para o exercício de melhorar a capacidade do cão exercer sua função. Antigamente, essa cirurgia ela era praticamente amputava a orelha do cachorro. Por quê? Porque se esse cão aqui tivesse que encontrar com um predador, como, por exemplo, o lobo europeu, uma mordida na orelha poderia causar uma hemorragia muito grave. Durante esse combate, a mordida aqui na orelha, o cão de guarda ficaria em condição desfavorável para com os lobos, enfim. E aí, com o passar do tempo, isso passou a se transformar numa cirurgia estética, né? E hoje se questiona muito se a gente teria ou não o direito de fazer esse tipo de intervenção. O Becerron, esse aqui que vocês estão vendo no meio, ó, ele tem uma característica de cor que não é uma característica legal, quer dizer, não impede ele de ter pedigree, mas ele tem uma característica que chama hiperpigmentação, quer dizer, o contraste do canela, né, do dourado com o preto, não é tão evidente como os outros dois cães que vocês estão vendo na extremidade. E uma característica também muito curiosa dessa raça é que aquele quinto dedo, ele sempre é duplo, tá? É uma característica genética desse cão. Então, assim, se você se deparar com um filhote desse com o quinto dedo, você não deve amputar o dedinho. Muitas pessoas, muitos criadores amputam esse quinto dedo porque ele tem uma unha, né? Então, essa unha pode crescer e, se o cara não tomar cuidado, fere o dedo do cão, dá miíase. Então, muitos criadores cortam esse quinto dedinho. Mas se esse cão for para a exposição com o dedinho amputado, ele é penalizado, porque o juiz não consegue saber se o dedo é conforme o padrão ou não. Entenderam? Essa aí é a outra coloração aceita pelo Becerron, o arlequim. É um cão do mesmo jeito, né? Mesma proporção, tudo, só que ele tem essa marcação de cinza irregular que é aceito pelo padrão. O dedinho que eu estava falando, pessoal, não dá para ver, mas esse dedinho aqui, tá? Esse dedinho aqui atrás, ó. Esse dedo dele aqui é um dedo duplo. Olha ele aí, ó, que nós já falamos, né, do Border Collie. O Border Collie é uma raça relativamente recente.
ela foi aceita na Federação Sinológica Internacional, se não me engano, na década de 90, e isso é um intervalo de tempo muito curto, né? Mas já é uma raça também que tem, já se apresentam linhagens distintas. Hoje você tem um grupo de criadores de Border Collie para exposição de beleza, onde é facilmente percebido, por exemplo, um maior volume na pelagem, e cães que tendem a ser mais tranquilos, um pouco mais calmos, um pouco mais adaptados a uma vida urbana, e você tem o cão Border Collie para a linhagem de trabalho, que é o cão que trabalha na condução de rebanhos bovinos, equinos, e de pequenos ruminantes pelo Brasil, né? E essa é uma raça quase que já totalmente diferente, é um cão bem mais esbelto, é um cão que tem uma pelagem que não é tão volumosa como essa que vocês estão vendo, é um cão com características que eu diria que são cães mais funcionais, são cães um pouco mais pernalta e que são cães bem menos padronizados esteticamente. A morfologia, né, desses cães de trabalho, ela é bem mais diferente, porque os caras selecionam cães com alta capacidade de aprendizado. Eu coloquei lá na plataforma um vídeo de uma prova, né, de condução de rebanho feito por Border Collies. No Brasil, a gente tem criadores de cães Border Collie para trabalho. Minas Gerais tem um grande criador que, se não me engano, ano passado, o ano retrasado, vendeu um cão que é o Radar, que o Radar ele foi vendido e ele bateu recorde assim de preço internacional. Ele passou a ser, se não estou desatualizado, o Border Collie mais caro vendido foi o Radar. E é de um criador, o Adonis, é um centro de treinamento de cães de pastoreio aqui em Minas Gerais, né? Então, olha aí, é uma raça relativamente recente, que vocês estão vendo aí pela foto, uma diversidade muito grande, né? Cor, orelha em pé, orelha caída, uma em pé, uma caída, olho claro, olho escuro, vale tudo, né? Olha lá para você ver. Border Collie é uma raça que tem ganhado muito interesse das pessoas, mas que a gente precisa tomar muito cuidado, né? É uma raça que gasta muita energia, então é ideal, assim, para a pessoa que corre muito, que faz atividade física, ou que tem um quintal grande, ou que tem, gosta de caminhar, gosta de andar de bicicleta, mountain bike, essas coisas todas, né? Aqui é um outro exemplar de acoloração, né? Você tem o marrom e branco, o dourado e branco, o preto e branco, né? Esses que vocês estão vendo aqui, ó, são cães de linhagem de exposição de beleza. Olha lá, orelha em pé, orelha caída, pode. Vocês, os arlequins, né? Os cães do grupo, né? O Collie, o Border Collie, o Breed Collie, o Old English Sheepdog, são cães que têm uma mesma origem em comum e que não sei se vocês já devem ter ouvido falar essa informação, são cães que precisam tomar muito cuidado com eles no que diz respeito a ectoparasitas, né? Esses cães são sensíveis à ivermectina e seus derivados. Então, são cães que têm uma alteração, se não me engano, de barreira hematoencefálica. Então, esses cães não podem tomar ivermectina, né? Eles têm que ter uma segunda opção aí para tratamento de ectoparasitas. Aqui é um cão em postura de condução de rebanho, né? O que é a condução de rebanho? A condução de rebanho é um momento que ele herda dos ancestrais de caça. Na verdade, ele está caçando as ovelhas. Só que durante o processo de seleção, o homem interrompeu o momento do ataque. Então, ele nada mais está fazendo do que tentando fazer uma emboscada nas presas, tá vendo? E dentre as diferentes técnicas de adestramento,
O adestramento para condução de rebanho, ele é, no aspecto comportamental, muito complexo, porque o que acontece? Quando você ensina um cachorro a sentar, o que ele está aprendendo? Ele está reconhecendo uma ordem de comando que pode ser verbal ou gestual. Então, por exemplo, é muito comum os adestradores militares, eles ensinam o cão a sentar falando, por exemplo, senta. E, ao mesmo tempo, ele faz um gesto. Por exemplo, senta. Ele mexe com a mão direita, abaixando a palma da mão. Por quê? Porque num ambiente, por exemplo, que um cão militar estiver perseguindo um bandido, nem sempre o policial vai poder verbalizar. Isso pode trazer uma vantagem para quem está fugindo. Então, ele dá o comando em silêncio, mas ele dá um comando gestual, o cão vê e obedece, mas ele cumpre uma ordem, tá? Então, é uma relação de associação. Ele recebe um comando, ele executa o comando porque sabe que vai ter algum tipo de recompensa. O cão que guia rebanho é um negócio um pouco diferente, é um trem meio doido, porque o que acontece? O condutor dá um comando para o cachorro, por exemplo, leve o rebanho para a esquerda. Ele leva o rebanho para a esquerda, leve o rebanho para a direita, traga o rebanho em minha direção, são comandos que, de alguma forma, o cão tem que não apenas executar o que está sendo comandado, como relacionar essa voz de comando, essa ação de comando, por exemplo, um apito, né, com o que está sendo conduzido. Então, ele tem que entender que ele está recebendo uma ordem e que a ordem que ele recebe diz respeito a que ele e as ovelhas devam executar uma tarefa. Vocês estão entendendo? Então, assim, é um negócio mais complicado. Então, o que acontece? Eu posso pegar meu cachorro vira-lata, eu tenho meus 2 vira-lata ali. Eu posso pegar meu cachorro vira-lata e adestrar para fazer isso aí? Pode. Mas como ele não é uma linhagem selecionada, vai demorar muito mais tempo para eu conseguir um resultado. Está entendendo? Isso é um tipo de adestramento. Outro tipo de adestramento também, só um parênteses agora, né? Outro tipo de adestramento também muito complexo é o do cão guia de cego. Talvez o cão guia de cego seja o único momento dessa relação em que o cão tem que compreender, inclusive, quando negar a ordem de comando. Por exemplo, se o condutor dá uma voz de comando para o cão guia de cego e diz assim, ó, siga em frente, mas se ali na frente tiver um bueiro aberto, ele tem que ele tem que entender aquilo e ele tem que desobedecer a voz de comando. Então, é um adestramento que, do ponto de vista da ciência do comportamento animal, é muito fascinante e, dentre outras coisas, exigem, né, linhagens específicas. Aí a outra coisa, né, que o pessoal descobriu também, que é o agility, né, que para esses cães mais alertas e agitados e com mais energia, é uma solução muito divertida também, né? E hoje tem competições internacionais, né, de agility. O Beard, ele, nos anos 90, final dos anos 90, teve um filme, eles usaram um cão dessa raça, fez um certo sucesso, mas a gente não tem aqui no Brasil. É um cão de origem francesa, um cão pastor. Ele pode ter a orelhinha em pé ou a orelhinha caída. O da foto aí está com a orelhinha em pé. E a gente tem aqui mais perto, são criadores na Argentina. Não é um bicho pequeno, tá vendo? Esse aqui é o professor Fernando, ó. O professor Fernando Bretas, ó, estava lá na exposição, lá na Lomas Kennel Club, 2013, isso. E aqui você tem aqui o cachorro que foi o melhor cão da exposição, o Best in Show, que se fala, né? Quer dizer, o que significa Best in Show? Você tem 10 grupos. Então, como vocês estão vendo, no grupo 1 você tem diferentes raças.
Aí eu faço uma exposição e seleciono o melhor cão de cada raça. Depois eu pego cada um desses e escolho o melhor cão do grupo 1. No final da exposição, eu tenho o melhor de cada grupo. Portanto, no final da exposição, esse cachorro aqui competiu com outros 9. Esse cachorro foi o melhor da raça, o melhor do grupo e depois ele foi o melhor da exposição, entenderam? Então, do grupo 1, teve a mesma coisa para o grupo 2, 3, 4, até o grupo 10. Por isso que o final da exposição, né, é o cão, é o melhor cão da exposição. Aliás, ele não é o melhor, eu não enxergando direito aqui, ó, ele é o quarto melhor da exposição, ele ficou entre os 4 melhores, ele não é o best in show. O cão-lobo da Tchecoslováquia é uma raça que a gente já tem canis aqui no Brasil, é um cão que tem um aspecto muito parecido com o lobo europeu, né? Eu não conheço, conversei pouco com criadores, assim, pelas redes sociais, né? É um cão que tem, além de um porte imponente, ele tem, a principal característica é essa aparência lupoide, né? Alguns cães são utilizados, como vocês estão vendo aqui na foto, ó, com adestramento para guarda e proteção. E a gente tem canis, né? Eu falei, a gente tem canis no Brasil. Já o Collie pelo curto é uma raça de origem britânica que a gente não tem criadores no Brasil. É uma raça interessante, porque a gente conhece a variedade pelo longo, né? É um cão que muito mais bem adaptado para trabalhar como cão pastor em país como o Brasil, né? É um cão que seria muito mais fácil de manter a qualidade da pelagem e da saúde do animal, né? É interessante que a raça Collie, ela tem um padrão que diz que a ponta da orelha tem que ser o terço final virado para frente, olha. E nem sempre, olha lá, ó. E nem sempre a gente vê esse tipo de coisa em cães na rua, sabe? Mas as 3 cores aceitas pelo padrão é o tricolor, o Marta, que é o dourado e branco, e o Merle, ou esse azul também, né? Assim como acontece com os cães de variedade pelo longo, não é recomendado que se acasale machos e fêmeas dessa coloração, porque aumenta muito a possibilidade, por exemplo, de nascimento de filhote surdo. Só que é uma coloração que chama a atenção das pessoas, né? Então, as pessoas acham, se não tiverem cuidado, que devem acasalar o pai e a mãe da mesma coloração, e aí dá problema. Já o Collie pelo longo é o mesmo, tem as mesmas dimensões, tudo, só que a variedade pelo longo ficou muito reconhecida, principalmente a partir da década de 60, por causa do filme da Lassie, né? Tem as mesmas colorações, né? Que é o Marta, dourado e branco, o Merle, que é o cinza, e o tricolor, que é o preto, branco e dourado. Também, olha lá o detalhezinho da orelha. Então, chama muito a atenção, mas é um cão que tem um custo de manutenção muito grande. É um cachorro que as pessoas precisam entender que para ter um cão como esse da foto, isso exige tempo, você tem que dar uma boa alimentação, você tem que fazer uma manutenção de pelagem que nem todo mundo tem tempo, sabe? E aí você pode ter um problema, né? Se você quer ter um cão desse, você precisa ter uma ciência do trabalho que dá a manter ele, né? É uma raça que fala-se que tem dimorfismo sexual, então as fêmeas são mais leves, não são tão altas e tem um volume de pelagem, principalmente da juba, diferente. Então, esse aqui seria o macho e essa aqui seria a fêmea. Deixa eu ver se eu coloquei uma foto aqui. Então, você tem o chamado dimorfismo sexual da raça. Os machos são distintos, né? Tem uma estrutura óssea diferente das fêmeas, tá?
Aqui, então, para ilustrar o que eu estava falando, né, as pessoas com essa ideia de querer acasalar dois Merles é uma ideia muito ruim, porque você aumenta muito a probabilidade de nascimento com filhote, de problemas congênitos nos filhotes. E, portanto, as três colorações da raça, né? O dourado e branco, o tricolor e o azul, tá ok? Nunca acasalar dois azuis, tá bom? O Quilpie australiano é uma raça que a gente já tem aqui no Brasil. O Brasil começou a aumentar muito o número de criadores de cães, pastores, em função da chegada dessas linhagens de Border Collie para trabalho, né? E o Quilpie, a gente tem criação de Quilpie aqui no Brasil. É um cachorrinho assim de origem australiana, muito versátil, né? Relativamente pequeno, também muito alerta para trabalhar com gado. Esse aqui, eu não sei se vocês já tinham oportunidade de conhecer, é um cão pastor de origem húngara, né? É aquele pastor que eu falei com vocês, que já tem a função de guarda, né? Então ele fica lá entremeado no rebanho e vigiando, né? Se aparecer algum. Hoje na Europa também, por exemplo, a Itália é um país que tem alguns problemas de cães semi-selvagens, sabe? Acelvajados, eu acho que é o termo. Então, os cães vão para ambiente da floresta e perdem a sua, a sua domesticabilidade, né? E formam grandes matilhas, então é necessário, né, a presença desses cães de guarda. Eu pus um vídeo lá, porque o bicho é grande, né? Não é pequenininho, não. Pensa para você ver o trabalho que não dá ter um cachorro desse, né? Mas você imaginou você sair com um cachorro desse na rua? Tem que ter paciência, né? Porque é um animal, vamos assim chamar, bem exótico. A gente tinha aqui no Brasil, há muito tempo atrás, um criador. Ai, pessoal, desculpa. Tinha um criador que era uma pessoa assim ligada ao consulado da Hungria, sabe? Alguma coisa do tipo. Mas o cara foi embora e levou os cães com ele. Esse aqui também é um cão pastor de guarda, né? Mas esse a gente já tem alguns exemplares no Brasil, é o Cuvas, também de origem húngara, sempre com esse jeitão aí, branco. É importante vocês perceberem que cães de pelagem clara normalmente vão ter como um requisito focinho, lábios, pálpebras, olhos, unhas e coxim plantar escuros. Tá? Não é aceito para essa raça, por exemplo, o focinho branco, que seria uma característica de albinismo, talvez. Então, o cão é branco, ele não é albino, tá legal? Aqui no Brasil a gente tem linhagens de cães que meio que misturam, né? Cães de linhagens de exposição, linhagens de exposição e linhagens de guarda. E aqui é o Old English Sheepdog. Outro dia eu fui falar isso numa turma e me dei conta que vocês são muito jovens. Mas a Xuxa, né, ela teve um momento aí da história dela, nos programas infantis, que tinha um programa que chamava TV Colosso. E aí a TV Colosso eram uns bonecos, né, das raças caninas, né? E a líder lá do TV Colosso era uma cadela da raça Old English Sheepdog. Então, provavelmente, se você perguntar para alguma prima sua, alguma tia sua mais velha, você, o professor falou da TV Colosso, tinha uma cachorra lá, chamava Priscila, e a pessoa vai contar para você. Fui falar isso outro dia na turma, a turma ninguém sabia do que eu estava falando, né? É um desses momentos em que você percebe que o tempo está passando. Mas, enfim, o Old English Sheepdog também é um cão sensível à ivermectina, tá? Mas hoje a gente tem poucos criadores no Brasil, né? É um cão de porte grande e que tem um custo de manutenção alto. A gente tem um canil chamado Suffolk, se não me engano, no Rio Grande do Sul. O Sheepdog ele tem uma característica interessante, né? Ele é um cão pastor e é um cão de guarda
E vocês estão vendo que a tosa dele, né, na condição normal, não dá para ver o globo ocular, olha lá. Então, o que os criadores falam? O seguinte, esse pelo, ele funciona uma espécie de óculos, né, para proteger da radiação solar e proteger a pálpebra, enfim. Então, não seria um problema. Então, você ter um cão desse, ele se adapta muito bem a essa pelagem aí, cobrindo o olho, né? Ele consegue enxergar e se adequar bem a essa pelagem. Aqui o pastor alemão, né? O pastor alemão é uma dessas raças que, com o passar do tempo, ele praticamente perdeu a sua função como cão pastor. É um cão de guarda, né? Um cão de uso militar, guarda e proteção. E assim como aconteceu com o Border Collie, aconteceu com o pastor alemão, da gente ter duas linhagens hoje muito distintas. Esse cão que vocês estão vendo é um cão de exposição de beleza. Você perceba que ele tem uma garupa bem arqueada, né? O dorso dele aqui, ó, faz uma curvatura. E essa coloração que a gente está vendo é chamada popularmente de capa preta, né? Que é um cão dourado e preto. Mas atenção para algumas coisas. Primeiro, esse cão aí, ele não é da raça policial. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Policial não é uma raça, é uma função. Então, você pode ter um pincher policial, você pode ter um vira-lata policial, você pode ter um pastor alemão policial. Aí ganhou essa relação porque era muito comum de ver com policiais, né, fazendo a guarda metropolitana e a guarda urbana. Bom, o pastor alemão ele possui diferentes colorações, né, desde um dourado vermelho e preto até um dourado mais claro, ele tem cinza, ele tem cão todo preto, e aqui vocês estão vendo, ó, que tiveram, num dado momento, um cão totalmente branco, né, que não eram cães albinos, e que deram origem a uma outra raça que hoje chama-se pastor suíço. Aqui um outro exemplar. Aqui são dois exemplares de linhagem de trabalho. Então, os cães de trabalho normalmente são cães cinza, são cães preto e canela, totalmente preto. É um cão diferente, né? Você vai perceber que ele tem uma estrutura óssea mais pesada, ele não tem um dorso tão caído, e, e ele tem uma maior capacidade de exercer a tarefa de guarda e proteção. Aqui vocês estão vendo um cão da raça pastor alemão preto, que é uma coloração aceita pelo padrão da raça, mas que muitas vezes as pessoas vão confundir, vão falar que é um pastor belga. Eu vou mostrar daqui a pouco um pastor belga para vocês, mas vejam que esse cão aqui, ó, tem uma estrutura de corpo mais retangular, a garupa mais baixa que a cernelha, uma base de orelha bem larga, um focinho bem musculoso. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um pastor belga, tá? Aí um cão, aqui um cão sendo avaliado, a movimentação do cão, né? Veja que na foto ele está com apenas uma pata no solo, olha para você ver, olha. Ele está se movimentando, tentando cobrir o máximo de distância possível, gastando a menor quantidade de energia possível. Aqui é um cão variedade pelo longo, né? Que às vezes nascem uns filhotinhos bem peludinhos. Esse aqui é interessante, olha só. Esse cão, o pastor australiano, é um cão de origem, na verdade, americana, né? A história do pastor australiano é interessante. Começaram a surgir alguns cães, principalmente na costa da Califórnia, nos Estados Unidos, e aí eles acharam que o cão era de origem australiana. Estudos mostraram que eles tinham maior proximidade com cães europeus do que com cães australianos, e aí virou uma confusão danada, né? Mas, na verdade, o pastor australiano, na verdade, é um pastor americano, tá? É um cão que teve a cauda amputada, que hoje isso não está mais sendo realizado,
Assim como acontecia com o Old English Sheepdog, isso era para prevenir acúmulo de fezes na região perianal, dando miíase e causando lesão e problema para o cão. Então, como o cão trabalhava em fazenda, eles amputavam a cauda totalmente para facilitar o manejo de higiene do cão, né? A gente tem aqui no Brasil, né? Essa raça é uma raça que nós temos aqui e tem diferentes variedades de coloração, né? Então, tricolor de fígado, tricolor de preto. Aí vocês estão vendo um merle de fígado, tem um merle de preto, um cão muito utilizado como cão de companhia, mas também foi desenvolvido para trabalhar como cão de pastor. Só que hoje em dia, pessoal, eu entrei em contato com alguns criadores, nenhum dos criadores que eu procurei, que tem cães de exposição de beleza, cães de companhia, recomendaram seus cães para trabalhar em fazendas, sabe? Esse aqui é um pastor belga, olha para você ver. Esse é um pastor belga. O pastor belga nós temos 4 variedades, essa é a Groenlandel. Olha como que esse cachorro aqui, olha, ele é mais quadrado, a garupa dele é mais perto da altura da cernelha, ele tem aqui uma juba, uma orelha mais fina, um focinho mais curto e fino, mais pernalta, um focinho mais comprido. Então, ele pode ter a coloração branca de marcação no peito, na ponta dos dedos, é aceitável. E a gente tem criadores aqui no Brasil, tá? A gente tem criadores dessa raça aqui no nosso país. Então, a pessoa, quando vê um pastor alemão preto, ela quer colocar uma coisa mais rara, né? Na verdade, é mudar a nacionalidade. Pastor alemão é uma raça, pastor belga é outra raça. Dentro da raça pastor belga, nós temos 4 variedades. Uma delas é esse aí, todo preto, que é o pastor belga do Hernandel, muito utilizado como cão de guarda. Esse aqui foi reconhecido esse ano pela Federação Sinológica Internacional, é o pastor belga Laquenois, é uma variedade de coloração dourada, mas o pelo dele lembra um pouco um encaracolado, não chega a ser um pelo compridão, tá vendo? Uma coisa meio assim, um pelo meio duro, que talvez lembre um pouco o Schnauzer, mas é uma variedade rara mesmo no país de origem, né? Este talvez seja o mais criado de todos, o pastor belga Malinois, é um cão dourado, ele pode ter tons mais escuros na máscara com a orelha, boca e patas, né? Eles falam, deixa eu ver se eu coloquei aqui, desculpa, encarvoado, olha, é um pastor belga Malinois que a ponta do pelo dele é preta, a base é dourada e a ponta do pelo é preta. Mas o pastor belga, Malinois, é um cão muito utilizado como cão de guarda, um cão militar, ganhou muito espaço no Brasil nos últimos 15, 20 anos, né? São cães muito agitados e muito bravos. Não é um cão recomendado para uma pessoa que não tem experiência em criar cães, em se impor. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem muita dificuldade para me impor. Então, não sei se essa seria uma raça muito boa, né? Eu preciso de trabalhar com cães mais submissos. Então, por exemplo, um pastor alemão, talvez o pastor belga Groenlandel, um boxer, né? O pastor belga Malinois, o Rottweiler, são cães que exercem o chamada maior dominância. Então, por exemplo, no meu caso, talvez ter uma fêmea seja melhor, porque na hierarquia da matilha, elas são responsáveis por muita coisa, mas as fêmeas têm uma facilidade em aceitar um macho dominante. Como eu não tenho dominância, é pouco provável que ela crie dominância sobre mim. Mas se eu pegar um macho, aí eu tenho que me impor mais, tá entendendo? Então, não é uma raça recomendada para pessoas que não têm experiência ou para as pessoas que tenham uma insegurança emocional de se comportar com liderança diante do seu pet.
Aqui algumas fotos de treinamento. Esse é o pastor belga Terrouan. Pessoal, se um pouquinho, vou pegar uma água aqui já vou. Esse é o pastor belga Terrouan. Pastor belga Terrouan. Lembra muito o pastor belga Malinois em coloração, porém com a pelagem mais comprida, né? Os criadores também falam que é um cão mais calmo. É um cão também mais fácil de conduzir no dia a dia. E aqui as 4 variedades da raça, né? Malinois, Laquenois, Terrouan e Groenlandel. Esse aqui é o pastor de Shetland. É um cão de origem britânica que é uma miniatura do Collie pelo longo, tá? O pastor de Shetland, ele é exatamente um padrão, é muito parecido com o padrão do Collie, o que difere são as proporções, a altura de cernelha e esse tipo de coisa. Outra característica que difere o pastor de Shetland do Collie é que o pastor de Shetland aceita coloração bicolor de preto e branco. Tá vendo? O Collie não. Ó, dica da prova, olha lá, se você vê uma foto igual essa aqui e eu perguntar qual raça, você não precisa se preocupar em confundir com o Collie. Por quê? Porque o Collie não tem coloração bicolor, tá bom? Então, pode marcar lá, pastor de Shetland. A gente tem muitos criadores, né, no Brasil, criadores com cães muito bons, né? Olha a diferença aí, olha, as 2 raças, olha. Então, o pastor de Shetland, ele ganhou muito espaço, né, a partir dos anos 2000. As pessoas que gostariam de ter um Collie, mas pela questão do tamanho, do porte, essa coisa toda, e aí eles acabam criando o pastor de Shetland. Lá no final, eu vou falar um pouco sobre uma raça brasileira que ficaria no meio termo aqui. É um cão muito parecido, mas tem as características próprias da raça, que é o ovelheiro gaúcho. Ele não é nem tão pequeno quanto esse, nem tão grande quanto esse, tá? Esse também a gente já tem alguns cães no Brasil, que é um pastor holandês. Algumas pessoas entendem que é uma variedade de pastor belga, mas ele é reconhecido como uma raça diferente, né? Então é um cão sempre tigrado, muito utilizado também como cão de guarda, é um cão muito bravo, né? É um cão que é muito utilizado por força militar. E aqui a variedade, assim como a gente tem lá o Laquenois, né? A gente tem a variedade de pelo encaracolado aqui no pastor holandês. O Maremano Abruzêas é um cão de porte grande e é um desses cães pastores de função de guarda e proteção. A gente tem cães aqui no Brasil. Alguns desses cães hoje trabalham, inclusive, em fazendas no Mato Grosso para espantar a presença da onça. O projeto de conservação da onça começou a distribuir filhote para os fazendeiros não matar, porque o que acontece? A onça pegava o bezerrinho ou a vaca, o cara ia lá e matava, né? Então eles começaram a dar esses maremanos para os fazendeiros não matar os animais. Então, quando o predador chega, ele percebe que tem um latido e um porte muito grande, então ele intimida a chegada do predador, né? E acaba espantando. Então, o que eles normalmente fazem? Eles buscam uma posição estratégica e ficam de lá, né? Então, eles têm uma capacidade tanto olfativa como um potencial visual muito bom para identificar predadores do rebanho, né? Esse Professor, aí. Oi.
Esses cães de porte grande, muito peludos, eles não sofrem muito com o calor do Brasil, não? Ah, Ou não necessariamente? sua pergunta é muito boa. Quem está falando? É Clarice. Ô, Clarice, sua pergunta é muito boa. Sim, a gente precisa entender que esses cães eles precisam passar por um período de adaptação, sabe, Clarice? Então, quando você tem um cão desse, por exemplo, trabalhando numa fazenda, é importante você disponibilizar, às vezes, um espaço com água para ele beber, para ele se banhar, área com sombra, porque você levar um cão desse, por exemplo, para o Nordeste ou mesmo aqui para o norte de Minas, uma condição de calor muito grande, o que vai acontecer? Eles vão perder muita pelagem, né? Vai ter uma certa mudança do volume da pelagem, mas eles vão ter um estresse que eles precisam de opções, né, para diminuir a temperatura do corpo, sim. Entendi. Mas aí, nesse caso, a tosa seria uma opção ou não resolve? Então, a tosa não é necessariamente, essa pergunta é boa. A tosa não é uma opção necessariamente, a gente vê muito, por exemplo, no período do verão. Por quê? O cão, ele perde calor diferente da gente. Então, se você tosar só as patas, só o ventre, né, do cão, ele perde muito mais calor pela respiração. Então, se você tosar ele todo, não vai fazer tanta diferença. Então, não é a tosse. Ele vai perder pelo num lugar que for mais quente, mas não vai ser isso que vai resolver, não. Ele precisa, por exemplo, de um espaço para ele perder o calor do corpo pela respiração. Eles ficam muito ofegantes, né? E conseguir manter um controle da temperatura dele, tá? Entendi. Obrigada. Nada. Pastor branco suíço é uma raça que teve origem no pastor alemão, né? É um cão muito parecido, porque o que acontece? O pastor branco suíço é um cão que, quando nasceu o pastor alemão branco, não era dada a ele a permissão, né, para que ele recebesse o pedigree como pastor alemão. Esses cães foram levados para a Suíça e aí desenvolveu-se uma linhagem com criação de uma raça que é a de pastor branco suíço. Veja que é um cão que não tem albinismo, ele é branco, tá? Olha lá, ó, pálpebra, focinho, lábios e unhas são escuros. Algumas pessoas podem perguntar assim, esse cachorro ele tem uma saúde mais fragilizada? Sim, tende a ter. Porque geneticamente, olha só, você já tem uma raça. Quando você tira a variedade de dentro da raça, você tem um fechamento, um afunilamento ainda maior, né? Uma maior endogamia do animal. Então, por exemplo, é uma raça comum de ter problema de pele, de ouvido ou epilepsia. É comum de se observar. Então, você precisa saber o histórico de saúde dos pais para saber se esses cães podem ser acasalados. Não é uma boa raça de se comprar de alguém que não seja um criador experiente e que não tenha informação sobre os ancestrais dos filhotes. O Puli também é um pastor, um pastor húngaro, né? O pessoal lá na Hungria gosta dessas pelagens encordoadas, né? E a gente não tem, já teve alguns cães passando aqui pelo Brasil em exposição, mas a gente não tem canil não, tá? Se não me engano, tem na Argentina, criador. Já o Schipper, que é um cão de origem belga, esse sim a gente tem cães no Brasil, a gente tem criadores no Brasil. Vocês estão vendo um cão que é uma foto de 2003, então é um cão que tinha a cauda amputada ainda, mas hoje não se amputa mais a cauda dele. São cães, apesar do tamaninho, são cães bons para guarda, né? São cães de pequeno porte que se adaptam relativamente bem a espaços pequenos como apartamentos.
Algumas pessoas falam assim que ele é a miniatura do Grenache. A coloração do Schipperke, ela é sempre preta. Mas aí, o que acontece? Existem alguns clubes de criadores, e o principal deles é o American Kennel Club, que ele é mais flexível. Então, o American Kennel Club aceita registrar cães ou variedades que normalmente a Federação Sinológica não aceita. Então, Schipperke Creme, por exemplo, Schipperke Creme, Schipperke Marrom, tem criador desses cães nos Estados Unidos, né? Mas a Federação Sinológica Internacional recomenda a criação dos pretos. Esse aqui tem poucos criadores no Brasil. Ainda é uma raça relativamente cara, né? E são cães normalmente que são trazidos de fora, dos Estados Unidos ou da Europa. É o Welsh Cord. Eles têm essa raça tem duas variedades. O Welsh Cord Cardigan, são esses aqui. E eu vou mostrar para vocês o Welsh Cord Pembroke. O Welsh Cord Cardigan, esse cãozinho do tipo Basset, né? Quer dizer, a altura dele é menor do que o comprimento. Tá? Então, é um cão pastor de origem britânica. Ele tem essas colorações que são aceitas, né? O merle, o tricolor, o bicolor e o dourado e branco. Aqui, exemplar merle e exemplar tigrado. Muitas dessas cores que eu estou mostrando a gente ainda não tem no Brasil, sabe? E esse aqui é o Welsh Cord Pembroke. Esse a gente também tem no Brasil. Ganhou uma certa notoriedade porque a rainha Elizabeth cria essa raça desde o Pleistoceno. Ela cria essa raça e tem muito reconhecimento lá, né, na Inglaterra, os Welshs da rainha Elizabeth. Ele tem essa coloração branco e dourado ou o tricolor, né, que é esse manto preto, dourado e branco. E vocês estão vendo também foto de cães sem a cauda, né? Mas que hoje os cães nascem não são mais amputados a cauda deles, não, tá? São todos com a cauda íntegra aí. Lembram a raposinha esticada, né? Enfim. Muito vira-latinha, vocês não acham? Eu acho uma raça bem assim. Nada contra os vira-latinhas, pelo contrário, eu estou elogiando o cachorrinho aqui, tá? Aqui um cão de variedade pelo longo, que eventualmente pode nascer na ninhada. E agora, vai dar tempo, vou mostrar para vocês alguns boiadeiros, né? O boiadeiro australiano talvez seja um dos mais reconhecidos no nosso país. Aqui cabe umas explicações, né? Esse cão ele tem duas colorações. O cinza, normalmente é chamado de azul na sinofilia, né? Então, um dog alemão azul é nada mais é do que um cão cinza. E o vermelho, né? O red. Então, às vezes eu vejo as pessoas falarem assim, eu crio Blue Heeler, eu crio Red Heeler. Blue Heeler não é uma raça, é uma cor, tá? Então, a raça chama boiadeiro australiano e ele tem duas colorações, os cinzas, os azuis, que são os azuis, né? E os vermelhos, tá? Aqui um vermelho. Então, se alguém perguntar para você, eu crio Red Heeler. Não, você não cria, você cria boiadeiro australiano. Então, tá. Eles são sempre esse aspecto aí salpicado, né, na pelagem, entremeado o branco e o vermelho, ou o branco e o cinza. Pode ter essa marcação tricolor no caso dos cinzas, não tem restrição nenhuma a isso. Mas esses dois cães aí, não são raças diferentes. São só cores diferentes. No Brasil a gente não tem, mas na Austrália tem o boiadeiro australiano que nasce com a cauda curta, né? É um cão de
já nasce com chamado anuro, né? Cauda amputada. Mas no Brasil a gente não tem, tá? Boiadeiro de Flandres, eu achei que não tinha mais. Agora, há umas semanas atrás, eu descobri um criador aqui de Belo Horizonte que cria boiadeiro de Flandres desde os anos 2000. Esse rapaz cria Bouvier de Flandres ou boiadeiro de Flandres. É um cão de uso companhia aí, eles também são usados como cães de guarda. Aqui esse cão ele está com a orelha e a cauda amputada, mas hoje não se amputa mais, né? Aqui a orelha está íntegra e a cauda amputada, orelha amputada, tá vendo? Mas hoje não é mais permitido. Então, esses cães, eles têm uma origem nos Países Baixos, né? Bélgica. E, enfim, é um cão que tem uma certa limitação. Se você quiser criar ele de forma mais rústica, a cada 3 ou 4 meses, é recomendável você tosar o pelo dele para não ter muito problema de manutenção, se mora em chácara ou fazenda, né? Mas tem aí criadores no Brasil, tá? E aqui uma foto de um cão que está sendo adestrado para guarda, né? Está até com a cauda íntegra, uma linhagem de guarda, tá? É interessante, porque eu achei que tinha sumido, sabe, os criadores da raça, e aí agora, semanas atrás, eu achei, fui conversar com um cara, foi engraçado, uma vez que eu vi esses cães ali na região da Pampulha, o cara disse, não, esse cachorro era eu. Aí acabou que o cara continua criando até hoje. Bom, essa é uma apresentação do grupo 1. É um grupo que tem um número maior de raças, né? Então eu vou disponibilizar para vocês, se vocês quiserem depois, essa aula que eu vou disponibilizar, postar lá na nossa turma no Google Meet. E alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém escreveu alguma? Parece mesmo. Ô, Lívia, não sei o que parece mesmo. Parece com Bacenge. Não sei qual. Qual será? Milena, tá aí? Deixa eu ver. Milena, você escreveu aqui que parece com Bacenge, mas eu não consegui entender seu comentário. Você lembra de qual raça você estava falando? Vamos ver se ela escreve aqui. Cole pelo curto. Ah, tá. Entendi. É porque a marcação dos coles pelo curto, dourado e branco, é uma marcação semelhante ao do bacente. E o cole tem a orelha em pé. Então, deve ser por isso que você fez essa associação, né? Então, quando você olha assim e tal, eles têm uma similaridade, né? Lembrando que o bacente é um cão de origem do grupo dos primitivos e é pequenininho. Mas quando você olha assim, aspecto de coloração, eles combinam. Faz sentido o seu comentário. Gente, se ninguém tiver nenhuma pergunta mais, eu encontro vocês na semana que vem. Assim que eu puder, eu disponibilizo o vídeo da aula para vocês e para o resto da turma, tá bom? Obrigado aí pela atenção e quinta-feira nós nos encontramos, ok? Até Obrigada, mais. Professor, professor. as Até aulas vão quinta. ser sempre assim?